Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Como está a sua vida com Deus? Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um momento com Deus. Sede firmes e constantes é o tema desta mensagem. O texto bíblico escolhido para este momento encontra-se em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, estamos vivendo num tempo em que as situações firmes e constantes devem ser mais trabalhadas em todos nós. Observamos que muitas pessoas mudam de opinião apenas porque ouvem falar isso ou aquilo nas redes de televisão e até mesmo nas redes sociais. Infelizmente, meus irmãos, quem fala mais alto hoje tem o poder de convencimento. Mas a palavra de Deus é clara e nos leva a pensar que ser cristão deve ser uma constante em nossas vidas. Não apenas nos momentos em que estamos na igreja, não apenas nos momentos em que estamos conversando com os nossos irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto para que se permanecessem firmes e constantes, ele quis dizer para permanecerem num estado ininterrupto, sem pausas, ou seja, sem parar. Isso para não se desviarem do que já haviam aprendido e continuarem aprendendo e crescendo no conhecimento e na graça de Deus. E essa recomendação, meus queridos irmãos, se aplica também a todos nós nos nossos dias. Pois, infelizmente, queridos, muitos de nós começam a caminhada cristã a todo vapor. Não tem tempo ruim. Não existe nada que abale a sua fé. Mas de repente param à beira do caminho, assentam-se e tranquilos tornam-se apenas observadores da obra, enquanto deveriam ser os melhores trabalhadores, pois Deus lhes concedeu um talento imensurável que não concedeu a nenhum outro. Talento esse para ser usado na sua obra em favor dos planos divinos. Dessa forma, meus irmãos, destacamos 3 situações que envolvem a nossa vida, onde devemos aplicar este mandamento. Primeira situação: ser firme e constante em nosso trabalho. Queridos irmãos, o trabalho é o lugar onde a maioria de nós passa o maior tempo de nossas vidas. Trabalhamos em média 8 horas diárias. Uns mais que isso, outros, felizados, menos. Dessa forma, meus queridos irmãos, ficamos muito mais vulneráveis às tentações, pois é no trabalho que nos relacionamos com pessoas que servem a Deus e muitas das vezes com pessoas mal intencionadas que sempre querem levar vantagem ou às vezes nos levar a agir dessa forma. Mas a parte boa disso tudo, meus irmãos,
é que a palavra de Deus ressoa nos nossos ouvidos e nas nossas mentes quando mudamos de opinião e passamos a fazer coisas que desagradam a Deus. E outra coisa, meus irmãos, devemos estar sempre praticando o exercício do amor nos nossos ambientes de trabalho, onde muitas vezes temos que ter paciência com os aprendizes, com estagiários, enfim, aquelas pessoas mais humildes e que estão aprendendo a trabalhar e que muitas das vezes nos tiram do sério e temos até vontade de destratá-las. Para isso, é necessário que se tenha muita boa vontade para ser firme e constante no trabalho e cumprir com essa recomendação do apóstolo Paulo. Segunda situação: ser firme e constante em nosso lar. Queridos irmãos, saindo do trabalho, vamos direto para nossa residência. E é ali que mora o perigo. É onde muitas das vezes extravasamos as nossas frustrações do dia, onde descarregamos os nossos aborrecimentos e acabamos magoando aqueles que nos cercam. Pessoa que nos ama, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que estão nos esperando para nos dar um apoio, um carinho, pessoas inocentes que não têm nada a ver com os nossos problemas no trabalho. Muitas das vezes, essas pessoas, nós as magoamos. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos, pois geralmente é isso mesmo que acontece. As pessoas que mais nos amam, as pessoas que mais nos apoiam, as pessoas que sempre nos dão carinho, nos dão conforto, essas pessoas inocentes que não têm nada a ver com os nossos problemas no trabalho, nós a magoamos. Nós temos que saber separar os problemas de trabalho com a nossa convivência no nosso lar. Nós temos que ter mais firmeza na palavra do Senhor. Ser um cristão firme em nossa casa, meus irmãos, é um desafio a todos nós, mas poucos param para refletir sobre essa dificuldade, ou até mesmo perceberem essa dificuldade. A importância de ser firme em nosso lar é que muitas vezes estamos testemunhando nossa fé para nossos filhos, nossos cônjuges, enfim, para todos os nossos familiares e até mesmo para os nossos vizinhos. Muitas das vezes, meus irmãos, os filhos se afastam da igreja sem apresentarem aparentes motivos. Não querem mais ir à escola bíblica dominical, não querem mais irem aos cultos. Será que isso não tem algum motivo ligado à nossa atitude em casa? Pensemos nisso, queridos. Infelizmente, queridos irmãos, muitas pessoas cometem erros gravíssimos em casa, em falar mal de outros irmãos e até mesmo do pastor, sem perceber que os filhos estão ouvindo e formando suas próprias opiniões, pois é incompreensível para os filhos a falta de firmeza dos pais no lar. É inconcebível ser uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa. E neste caso, meus irmãos,
é o testemunho dos pais que vem nortear a vida cristã dos filhos. E tem mais. Esses pais, meus irmãos, muitas vezes criticam que o culto demorou demais, ou aquele irmão, aquela irmã fala demais, aquele outro irmão que não sabe se portar. Comprovadamente, meus irmãos, esse hábito de comentar negativamente da igreja em casa pode trazer muitos efeitos colaterais, principalmente na criação dos filhos. Contudo, queridos irmãos, manter o costume diário de fazer um culto doméstico, de meditação na palavra, de exaltar a Deus pelas bênçãos recebidas, ter um coração grato e que louve o nosso Senhor, pode ensinar muito aos que nos rodeiam, pois essas atitudes refletem um coração firme e constante no Senhor, que cumpre com as suas obrigações de cristão. Devemos estar sempre nos corrigindo, queridos. E esta é uma solução que pode, muitas das vezes, amenizar uma situação de discórdia no lar. Terceira situação: ser firme e constante na igreja. Por fim, meus irmãos, queremos pensar nessa hipótese de ser firme e constante na igreja. E assim falamos: essa é fácil. Mas aí é que nos enganamos, pois é um desafio para nós sermos firmes e constantes dentro da igreja. Muitas vezes, queridos irmãos, quando vamos à igreja, colocamos a nossa roupa de cristão e nos dirigimos ao templo sempre sorridente, sempre prestativo, demonstrando o quanto super cristãos nós somos. Mas ao sentarmos no banco, temos algumas atitudes que, apesar de não perceptíveis aos outros, é plenamente claro a Deus. Um dos nossos erros na igreja, meus irmãos, é começar a criticar o que os outros estão fazendo. Achamos defeito em tudo, no som que está muito alto, no louvor que está muito agitado ou muito lento, no pregador que não para de falar, na ornamentação que está feia, etc, etc. O maior problema, meus irmãos, em tudo isso é que se aponta os defeitos, mas nunca se apresenta as soluções. E muitas das vezes essa atitude vem desanimar um ou outro irmão que está à frente do ministério. Outro erro que cometemos é de achar que a pregação não é para nós. E aí não absorvemos para nós os ensinamentos ali proferidos e que nos serviriam em muitas situações de nossas vidas. É o famoso cristão parco, que vai sempre lançando aos outros o que deveria aprender, ao invés de ser um cristão enxada que puxa para si mesmo os ensinos ali pregados. Os irmãos conhecem o cristão parco? Os irmãos já ouviram falar no cristão enxada? Pois é, meus irmãos, o cristão parco, ele acha que a mensagem nunca é para ele.
Ele sempre tem outra pessoa para lançar a mensagem. E diz assim: essa mensagem serviu para o nosso irmão fulano de tal. Enquanto que o cristão enxada puxa para si todos os ensinamentos da palavra de Deus e os coloca em prática. Devemos sempre ser um cristão enxada, meus irmãos. Contudo, queridos irmãos, ser firme e constante na igreja é orar pelo irmão que está em dificuldade ao invés de condená-lo. É agir com comunhão, demonstrando o amor a todos os que ali frequentam. Ser firme e constante na igreja é participar do evangelismo, se preocupando com aqueles que não estão sob a égide da graça. Ser firme e constante na igreja é saber se a igreja precisa de voluntários para exercer a sua obra no bairro. Estes exemplos, queridos irmãos, são para refletir. O que nós temos feito pela Igreja do Senhor? Essas são questões para que possamos refletir sobre o nosso agir dentro da igreja. E para concluir essa mensagem, queridos irmãos, queremos dizer que vale a pena ser firme e constante, pois a nossa obra no Senhor não há de ser vã. E com certeza produzirá frutos sem que nós percebamos. Frutos no nosso trabalho, com nossos colegas de trabalho, frutos em nossos lares, com nossos familiares e vizinhos, frutos na nossa igreja, com um ambiente mais agradável e principalmente com o alcance de almas salvas para o Senhor. O que estamos fazendo para a Igreja do Senhor? Temos anunciado o Evangelho genuíno? Temos cumprido o ID de Jesus? Nós, como igreja, estamos fazendo a diferença? Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Que cada um de nós, irmãos, possamos refletir e continuar a obra do Senhor, ou se corrigindo para tal. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Amém?